Esta é uma aula síntese de apresentação do pensamento do professor Vanderlei Guilherme dos Santos para o curso de Gestão Pública, o Pensamento Político Brasileiro e a Gestão Pública. Começo então a exposição. Vanderlei Guilherme dos Santos, do liberalismo oligárquico à construção da democracia competitiva de massas no Brasil. Quem é o Vanderlei Guilherme dos Santos? Ele é considerado um dos fundadores da ciência política brasileira, tendo uma trajetória intelectual iniciada no período anterior a 1964 e que se estende até hoje, como intelectual público, após a sua aposentadoria na ciência política do IUPERJ, a instituição a qual ele dedicou toda a sua vida, formando uma das primeiras e mais importantes tradições de estudos da política no Brasil. O tema da sua vida é a democracia brasileira. Vanderlei Guilherme dos Santos faz parte de uma geração de pensadores, de intelectuais que sofreram muito jovens o grande trauma do golpe militar de 1964, participaram ativamente da construção intelectual, da oposição ao regime militar, da transição do regime militar para a democracia, e a partir daí uma reflexão sempre rica, sempre renovada sobre os avanços e impasses da democracia brasileira. Ele iniciou a sua trajetória intelectual a partir da esquerda do ISEB. O ISEB era um Instituto de Estudos Socioeconômicos Brasileiros, fundado pelo governo Juscelino Kubitschek, e que se propunha, desde a sua origem, a constituir teorias para o desenvolvimento da nação. O Vanderlei Guilherme dos Santos, o jovem Vanderlei, está situado então à esquerda no ISEB, e é desse período que se publicam 3 dos seus livros, Quem Dará o Golpe no Brasil, pela Civilização Brasileira em 1961, Reforma contra a Reforma, pela editora Tempo Brasileiro de 1963, e Introdução ao Estudo das Contradições Sociais no Brasil, do ISEB de 1963. De 1978 é o seu A Ordem Burguesa e Liberalismo Político no Brasil. De 79, Cidadania e Justiça. A sua tese de doutorado é editada pela editora Vértice em 1986 com o nome Anatomia da Crise. As Razões da Desordem, pela Rocco em 1992. Décadas de Espanto e uma Apologia Democrática, também pela Rocco em 1997. O roteiro bibliográfico do pensamento político brasileiro de 1870 a 1965, editado pela editora da UFMG em 2002, e mais recentemente nós tivemos 2 livros, o Paradoxo de Rousseau, Os Paradoxos de Rousseau, e também o livro O Ex-Leviatã Brasileiro. Entre todos esses livros, nós identificamos a Anatomia da Crise, que é a edição da sua tese de doutorado, como um livro central que funda o seu pensamento na ciência política. Por que nós dizemos isso? Porque aí ele estabelece uma polêmica crítica de fundo metodológico com o pensamento do ISEB e também com o pensamento do Celso Furtado. O seu ponto é que não se poderia atribuir à política, em particular às instituições políticas, uma condição de uma variável dependente, derivada
das dinâmicas socioeconômicas, que elas deveriam ser estudadas em sua autonomia, como dotadas também de dimensões próprias, imanentes, e que justificariam, então, a necessidade da fundação de um pensamento político institucionalizado, autônomo, voltado para o estudo das instituições. É assim que essa tese de doutorado, após esse preâmbulo metodológico, esse debate metodológico, então, com os pensamentos centrados nas dinâmicas socioeconômicas, é que ele vai avaliar a paralisia decisória do governo Goulart através de métodos da ciência política, indicando que esta paralisia decisória criou um vazio de poder na polarização política e ideológica do pré-64, levando ao golpe militar. Esse trabalho, então, ele tem um caráter monográfico e, a partir daí, os seus trabalhos adquirem um sabor ensaístico, isto é, eles tematizam questões importantes da história política brasileira, da democracia brasileira e constroem argumentos, conceitos, teses interpretativas que aparecem assim ao longo do tempo, vão sendo construídas ao longo do tempo, mas têm a sua coerência. Nós nos dedicamos então a entender a coerência desse pensamento, os seus valores fundamentais, as suas contribuições mais decisivas à ciência política brasileira e também em que medida este pensamento é importante para o estudioso da gestão pública. Então, abordemos inicialmente a questão do método, como esse pensamento se situa em relação aos outros pensamentos. Nós não encontramos no Vanderlei Guilherme dos Santos, assim como nos outros fundadores da ciência política, uma formação sistemática e profunda em filosofia política. Isto é importante, na medida em que esses autores trabalham com as teorias democráticas, fazendo incursões nas tradições da filosofia política, mas não trabalham as grandes tradições formadoras do pensamento político ocidental do ponto de vista de um enfoque sistemático e problematizador. É um limite deste pensamento, assim como dos outros fundadores da ciência política brasileira, como o professor Flávio Vanderlei Reis, ou mesmo o professor e depois presidente da República, Fernando Henrique Cardoso. É interessante, inclusive, a forma como o Vanderlei Guilherme dos Santos valoriza as tradições do pensamento político brasileiro. Nós podemos dizer que mais do que o professor Flávio Vanderlei, mais até do que o Fernando Henrique Cardoso, há uma dedicação do Vanderlei Guilherme dos Santos ao estudo das tradições do pensamento brasileiro. E este livro, inclusive, o Roteiro Bibliográfico do Pensamento Político Social Brasileiro, de 1870 a 1965, editado pela editora da UFMG, traduz esse trabalho de pesquisa e de reflexão. A intervenção do Vanderlei, do professor Vanderlei Guilherme, então, se faz a partir de um diálogo crítico com Florestan Fernandes, que procurou fazer uma delimitação muito severa entre a fase pré-científica e científica do pensamento brasileiro, vinculando a última à formação de uma tradição mais propriamente universitária do pensamento brasileiro. Esta atribuição, então, de um status de pré-científico aos pensamentos que não se formaram propriamente na universidade brasileira e exerceram livremente
do seu trabalho de leitura da formação do Brasil, como os grandes clássicos do pensamento brasileiro, como Gilberto Freire, como Caio Prado Júnior, como Manuel Bonfim, e tantos outros, né, como o próprio Oliveira Viana, essa não aceitação de que esses pensamentos se constituiriam uma fase pré-científica, demonstra a intenção do professor Vanderlei de conferir a esses pensamentos valor, de atribuir a eles conquistas na interpretação das tradições brasileiras. Ele vai, inclusive, afirmar que muitos dos temas pesquisados pela ciência política brasileira são temas também trabalhados, pensados, refletidos nas obras de muitos desses pensadores. Ele vai fazer o elogio de Guerreiro Ramos, que é um pensador, um sociólogo, né, de muitas contribuições ao pensamento político brasileiro, inserido na tradição do Eusébio, e nessa tradição que formou toda uma tradição intelectual centrada no Rio de Janeiro, a qual então o professor Vanderlei Guilherme dos Santos se filia, busca e reivindica uma filiação. Ele vai então fazer essa crítica, né, o professor Florestan Fernandes, vai seguir a trilha do Guerreiro Ramos, vai fazer uma periodização das agendas políticas brasileiras e do pensamento social brasileiro ao longo da formação do Estado Nacional desde o século XIX, vai fazer a constatação que muitos desses pensadores estabeleceram oposições dicotômicas para pensar o Brasil, e ele próprio vai conferir, então, um princípio de leitura do pensamento social brasileiro a partir do processo de formação da ordem liberal burguesa, isto é, o modo como, a partir da fundação do Estado Nacional, veio se constituindo uma ordem liberal burguesa no Brasil, de princípio liberal oligárquica, e depois o processo de transição dessa ordem liberal oligárquica através da época varguista para um início de incorporação democrática, a grande ruptura de 64 e a retomada, então, de um processo de construção de uma ordem liberal democrática no Brasil a partir da Constituição de 1988. Ele é um autor, então, que trabalha centralmente a questão democrática. Podemos dizer que ele é um pensador da democracia brasileira, e do alto dos seus 82 anos, hoje, nós podemos designar a sua função pública de intelectual como um verdadeiro guardião da democracia brasileira. É impressionante a força, a eloquência, a indignação desse grande pensador na denúncia do golpe que está ocorrendo no Brasil contemporaneamente, e ele é um pensador, então, que pensa inclusive a questão social a partir da questão democrática, isto é, a resolução da questão social se daria através do amadurecimento da democracia brasileira. Uma vez conversando com ele, sabendo da minha condição de socialista, ele provocativamente me perguntou: sabe o que é a democracia, Juarez? E respondeu em uma frase sintética: a democracia é o lugar onde se disputa a distribuição da mais-valia. Então, a democracia é o lugar
onde, através da competição pluralista, os pobres, os trabalhadores, aqueles que têm menos direitos, podem estabelecer as condições para obter uma sociedade mais justa. Então ele trata a questão social a partir do desenvolvimento e do amadurecimento da democracia. Há nesse pensamento como que uma elisão, uma falta de pensar o problema da soberania nacional, da questão nacional, assim como nós sentimos essa falta no pensamento do Fernando Henrique Cardoso, que muito cedo vai abrir-se às tendências de incorporação dos modos de dependência e depois da globalização, e do próprio pensamento do professor Fábio Vanderlei Reis, que não chega a tematizar de modo importante a questão da soberania nacional e da soberania do Brasil, como era um tema tão importante no período do pré-64, no período da hegemonia do nacional-desenvolvimentismo na cultura brasileira. Um outro aspecto também muito importante na discussão do método de Vanderlei Guilherme dos Santos, essa contribuição foi dada pelo Marcelo Sevai Bricker, tanto na sua dissertação de mestrado quanto na sua tese de doutorado, que foi orientada por mim, mas com as quais eu aprendi sobre o pensamento do Vanderlei Guilherme dos Santos de forma mais sistemática. Inclusive depois o professor Otávio Dulce organizaria um pequeno livro sobre a obra do professor Vanderlei Guilherme dos Santos. Seria a primeira obra dedicada ao seu pensamento, então, que foi editada na coleção Intelectuais do Brasil, como um dos números da série de livros da coleção Intelectuais do Brasil, editado aqui pela editora da UFMG e pela editora da Fundação Perseu Abramo. Nessa dissertação de mestrado foi então o primeiro trabalho acadêmico de pós-graduação dedicado ao pensamento do Vanderlei Guilherme. Depois resultou dessa dissertação, inclusive, um artigo publicado na revista Dados, que pode ser acessado por vocês. O nome do autor então é Marcelo Sevai Bricker, sendo que o Sevai com Y, Bricker, CK. O Marcelo ele analisa a relação do pensamento do professor Vanderlei Guilherme dos Santos com as tradições do pensamento norte-americano. Na sua própria tese de doutorado, defendida em uma universidade norte-americana, nós já observamos um diálogo crítico do Vanderlei Guilherme com Giovanni Sartori e principalmente com Robert Dahl, o autor da Poliarquia, entre outros grandes livros, um dos principais cientistas políticos norte-americanos, um democrata, pluralista, o ponto do Marcelo Sevai Bricker é que não há, de modo algum, uma simples adaptação, uma simples utilização dos conceitos da poliarquia por parte do professor Vanderlei Guilherme dos Santos para interpretar a democracia brasileira. Ele faz um uso crítico dessas contribuições do Robert Dahl, inclusive propondo uma reformulação, um ensaio muito inteligente chamado Poliarquia em 3D, que ele formula também o tema da participação do cidadão, a abertura do sistema político para a participação do cidadão e as suas condições de elegibilidade no interior do sistema político. Apagou?